Ele só queria comprar uma água, mas o que encontrou à beira da estrada mudou o rumo da sua vida para sempre. E não foi um acidente, nem uma coincidência qualquer. Foi um encontro, um daqueles encontros que o destino prepara em silêncio, no momento exato em que tudo parece estar desmoronando por dentro. Antes de continuar, já se inscreva no canal, deixe seu like e nos conte nos comentários de onde você está acompanhando. Fernando Avelar, 38 anos, dirigia havia horas, com os nós da gravata soltos e os olhos fixos no nada. Para quem o via de fora, era só mais um carro importado riscando o asfalto. Mas por dentro, Fernando carregava o peso de uma traição dupla. A da mulher com quem dividia a casa e a do sócio com quem dividia milhões. E de repente, tudo o que ele queria era sumir por uns dias. Sem telefone, sem destino, só ele e a estrada. Mas por que um homem, contudo, dinheiro, poder, respeito, escolheria desaparecer assim, sem deixar rastro? A resposta é simples, porque nada disso tem valor quando o coração está quebrado. Quando você descobre que a sua vida inteira foi construída em cima de mentiras, até o som do próprio nome parece estranho. Fernando não queria vingança, ele queria paz, e no fundo, talvez só quisesse ser encontrado. De um jeito que ninguém jamais conseguiu. Foi numa curva de estrada de chão, em frente a uma vendinha esquecida pelo tempo, que ele parou. Precisava apenas de uma água. Só isso. Uma pausa para aliviar a garganta seca. Estacionou, desligou o motor e saiu do carro com passos lentos. Mas assim que se virou para voltar ao veículo, algo o paralisou. Um menino, sozinho, sentado à beira da estrada, com os joelhos sujos, o rosto pálido e os olhos de quem já tinha perdido tudo, apesar da pouca idade. Fernando franziu a testa. Era cedo demais para a noite cair, mas aquele silêncio tinha um peso estranho, como se o mundo segurasse a respiração. Ele se aproximou devagar, com a garrafa de água ainda na mão. E foi nesse momento que tudo começou. A água que ele comprou jamais chegaria ao seu destino original, mas mudaria o dele para sempre. Fernando parou a poucos passos, observando com atenção. O menino parecia ter uns 8 anos, mas havia algo nos olhos dele que não combinava com a idade. Era um olhar parado, como o de alguém que tinha se acostumado a esperar demais. Não se mexia, não chorava, só observava. "Tá tudo bem?" Fernando perguntou, ainda com a garrafa de água na mão. Nenhuma resposta. Ele olhou ao redor. A vendinha estava vazia. Nenhum adulto por perto, nenhum carro estacionado, nenhuma criança chamando por alguém. Era só aquele menino descalço, com os pés encardidos, joelhos ralados e uma camiseta de adulto que mais parecia um pano de chão pendurado em seu corpo magro demais. Fernando se abaixou devagar, como se estivesse diante de um animal assustado. "Tá sozinho aqui?" O menino piscou devagar, abaixando os olhos por um instante. Depois, voltou a encará-lo. "Quer água?" Estendeu a garrafa, mas o menino hesitou. Não fez menção de se aproximar, nem se afastou. Era como se estivesse medindo se aquele homem bem vestido, com a aparência de quem nunca soube o que era fome, podia ser confiável. Fernando abriu a garrafa, tomou um gole para mostrar que estava tudo bem e ofereceu de novo. Dessa vez, o menino se aproximou devagar e segurou a garrafinha com as 2 mãos. Bebeu com tanta sede que quase engasgou. Fernando observava em silêncio, sentindo um aperto no peito que não sabia explicar. "Qual o seu nome?" Mais uma vez, silêncio. Mas havia algo diferente agora. O menino não parecia mais assustado, só cansado, um cansaço que vinha de longe. "Eu sou Fernando." O menino olhou para ele. A voz saiu baixa, quase um sussurro. "Samuel." Fernando assentiu devagar. O nome combinava com aquele olhar quieto. Algo nele lembrava um pedaço do passado que Fernando não sabia de onde vinha. Talvez porque, no fundo, aquele garoto lhe despertava algo que ele mesmo tinha esquecido que existia.
empatia real. Sem contrato, sem interesse, sem obrigação. Cadê sua mãe, Samuel? Samuel apertou a garrafa nas mãos. Os olhos encheram de lágrimas, mas ele não chorou. Apenas balançou a cabeça, negando. E então, sussurrou. Levaram ela. A resposta pegou Fernando de surpresa. Ele franziu o senho, tentando entender. Quem levou? Você está fugindo de alguém? Samuel não respondeu. Virou o rosto e olhou para a estrada, como se esperasse que alguém surgisse de lá. O sol começava a descer, tingindo tudo com um tom dourado melancólico. Fernando sentiu um arrepio na nuca. Aquilo não era só abandono. Tinha algo maior ali e perigoso. Olha, eu posso te ajudar. A gente pode ir até a delegacia, avisar que você está aqui. Eles vão encontrar sua mãe. Foi como acionar um gatilho. Samuel se levantou de um salto, assustado, e começou a recuar. Não! Polícia, não! Disse ofegante, como se tivesse acabado de acordar de um pesadelo. Calma, calma. Ninguém vai te machucar. Fernando ergueu as mãos, sinalizando que não se aproximaria. O menino estava em pânico. Não era um medo de criança perdida. Era um medo treinado, enraizado, como quem já tinha aprendido que certos adultos, mesmo sorrindo, eram perigosos. Tá tudo bem. A gente não precisa ir para lugar nenhum agora. Samuel respirava rápido. Seus olhos estavam arregalados. Parecia pronto para correr. Fernando se abaixou novamente, mas dessa vez ficou em silêncio. Só esperou. Deu espaço. Aos poucos, Samuel foi se acalmando. Sentou no chão, ainda tenso, com os ombros encolhidos. Fernando olhou em volta. Nenhum sinal de ajuda. Nenhuma pista do que havia acontecido com aquela criança. E então, fez o que talvez nunca tivesse feito antes. Agiu por instinto, sem planejar, sem calcular riscos. Tá bem, não vou te deixar aqui. Vamos dar uma volta. A gente conversa no caminho. Samuel não disse nada. Só olhou para ele, depois para o carro. E finalmente, em silêncio, levantou-se e foi atrás. Dentro do carro, o silêncio era espesso. Fernando dirigia devagar, sem saber exatamente para onde. Às vezes, olhava pelo retrovisor e via Samuel com os olhos fixos na janela, como se estivesse tentando guardar a paisagem para não esquecer. Ou talvez buscando algo familiar que nunca mais viu. Você tem pai? Fernando perguntou. Samuel apenas deu de ombros. Depois murmurou. Era só eu e minha mãe. E vocês moravam onde? Em vários lugares. Como assim? Fugindo. Fernando sentiu um aperto no peito. Havia mais naquela história do que um simples desaparecimento. Aquela mulher, Estela, a mãe de Samuel, estava tentando proteger o filho de algo real. E se Samuel tinha fugido sozinho, é porque a situação tinha virado sobrevivência. Você tem fome? O menino assentiu com a cabeça, ainda sem tirar os olhos da janela. Fernando parou em uma padaria de beira de estrada. Comprou 2 pães de queijo, 2 sucos e uma coxinha. Sentaram-se no banco do carro. Samuel comeu com a mesma urgência com que tinha bebido água. Mas não falou. Não pediu mais. Só mastigava devagar, como se cada mordida fosse algo que poderia acabar a qualquer momento. Foi então que, ao terminar de comer, Samuel tirou do bolso da bermuda uma folha de papel dobrada. Entregou a Fernando. Era uma fotografia. Uma mulher jovem, de cabelos castanhos, segurando um menino bem menor nos braços. Era ele, Samuel, com uns 3 anos. É sua mãe? Samuel assentiu. Fernando olhou para a foto por mais tempo do que pretendia. Aquela mulher tinha um olhar doce e determinado. O tipo de olhar que enfrentaria o mundo por um filho. E, de repente, ele sentiu que precisava saber mais. Precisava entender. Precisava encontrar aquela mulher. A estrada à frente continuava deserta, mas agora Fernando tinha um destino. E no banco de trás, um menino que carregava muito mais do que o próprio peso. Ele carregava respostas. E talvez a única chance de redenção que Fernando teria na vida.
O sol já se escondia atrás das árvores quando Fernando pegou uma estrada secundária, cercada por lavouras e pastos silenciosos. Samuel permanecia calado no banco de trás, com a testa encostada no vidro. A fotografia da mãe, dobrada com cuidado, estava de volta ao bolso. Aquilo parecia ser a única coisa que o menino carregava consigo além do próprio corpo, e daquilo que ainda não tinha coragem de dizer. Fernando olhava pelo retrovisor de tempos em tempos. Queria puxar assunto, mas não sabia como. Cada tentativa parecia arriscar uma barreira que Samuel levantara com esforço. Era como caminhar sobre vidro. Um passo errado e tudo se quebraria. Então, deixou o silêncio se instalar. Às vezes, o silêncio diz mais do que perguntas. Depois de quase 1 hora dirigindo, avistou uma pousada simples no alto de uma colina. Não parecia haver outra opção por perto. Estava cansado e Samuel também. Parou o carro e desceu, avisando o menino com um gesto calmo. Ele obedeceu sem questionar. Entraram juntos. A recepcionista, uma mulher de meia idade com expressão serena, olhou para os dois por alguns segundos antes de entregar a chave. Fiquem à vontade. Café da manhã começa às 7. Boa noite. O quarto era modesto, com 2 camas de solteiro, uma janela de madeira e um ventilador de teto. Fernando deixou as luzes apagadas e abriu a janela. A brisa da noite trouxe um cheiro de mato úmido e, por um momento, ele se sentiu desconectado do mundo de onde viera, aquele feito de reuniões, cifras e segredos corporativos. Aqui havia apenas um homem e um menino, dividindo um quarto porque algo inexplicável os unira naquela estrada. Samuel tirou os sapatos e sentou na beirada da cama. Seus pés sujos contrastavam com o lençol branco. Ele parecia encolhido, como se quisesse ocupar o menor espaço possível. Fernando entregou uma toalha limpa e apontou o banheiro. Vai te fazer bem tomar um banho. O menino foi. Fernando ouviu o som da água por alguns minutos. Era estranho como o silêncio entre eles já começava a ter outro peso. Não era mais um muro, era quase um pacto. Quando Samuel voltou, com o cabelo molhado e vestindo uma camiseta grande demais que Fernando improvisou com uma das suas, o homem apontou a outra cama. Pode dormir aí. Qualquer coisa. Tô aqui do lado. Samuel assentiu, deitou-se e virou para a parede. Fernando ficou olhando o teto por um tempo. Tentou não pensar nos problemas que havia deixado para trás, mas sua mente insistia. Ele fora traído, sim. E fora humilhado. Mas nada disso parecia importar agora. A prioridade era aquele menino e o que havia acontecido com Estela. No meio da madrugada, Fernando acordou com um barulho abafado. Sentou-se na cama, olhou para o lado. Samuel se remexia sob o lençol, murmurando algo entre dentes. Suava. Estava tendo um pesadelo. Samuel! Sussurrou se aproximando. O menino se encolheu, murmurando com mais força. Mãe! Não! Por favor, não! Fernando tocou levemente seu ombro. Samuel despertou num sobressalto, ofegante, os olhos arregalados. Levou 1 segundo para entender onde estava. Tá tudo bem, disse Fernando de forma suave. Foi só um sonho. Você tá seguro agora. Samuel respirava fundo, tentando se acalmar. Fernando pegou a garrafinha de água na mesinha ao lado e entregou. O menino bebeu devagar. Ficaram em silêncio por alguns segundos. Eles colocaram ela num carro preto, disse de repente, sem encarar Fernando. Eu vi. Eles disseram que iam dar um jeito, mas ela não fez nada. Ela só tentou contar a verdade. Fernando se sentou na beirada da cama dele. Agora ouvia com atenção redobrada. Que tipo de verdade, Samuel? Sobre um homem. Ele mandava em tudo. A clínica, as pessoas, até nos policiais. Ela descobriu. Eles tentaram comprar ela, mas minha mãe não aceitou. Fernando sentiu um peso se formar no peito. Aquilo não era uma história inventada. Era vívido, doloroso e tinha camadas demais para vir de uma criança qualquer. O nome Estela
voltava a ecoar na mente dele como um enigma que precisava ser resolvido. Você lembra o nome desse homem? Samuel pensou por um momento. Depois disse: Mauro. Mauro alguma coisa. Eu era pequeno, mas eu escutei minha mãe chorando com uma senhora, dizendo que ele ia fazer de tudo para calar ela. Fernando congelou. Mauro era irmão de um dos seus antigos sócios. Um nome que ele conhecia muito bem. Um homem influente, respeitado e temido por quem sabia das coisas certas. Por coincidência ou não, Mauro era dono de clínicas em regiões afastadas. Fernando sabia disso porque já investigara os negócios paralelos do irmão do sócio que o traiu. Agora tudo fazia sentido. Estela não estava desaparecida por acidente. E Samuel não era só uma criança abandonada. Eles estavam tentando sobreviver. Você acha que sua mãe ainda está viva? Samuel hesitou. Depois assentiu, com os olhos marejados. Eu escuto ela me chamando às vezes, mesmo de longe. Fernando respirou fundo, sentiu algo dentro dele despertar. Algo antigo, esquecido. A vontade de lutar por alguém, não por dinheiro, não por status, mas por justiça, por afeto, por redenção. Voltou para sua cama e deitou de lado, olhando para o menino. O quarto voltou a mergulhar no silêncio. Mas agora havia um laço entre os dois. Ainda sem palavras, mas firme e forte. As palavras não foram ditas, mas estavam todas ali, suspendendo o ar e mudando o que viria depois. O dia amanheceu com uma luz pálida atravessando a cortina fina do quarto. Fernando abriu os olhos devagar. Durante alguns segundos, esqueceu onde estava. Não era o quarto da cobertura em São Paulo. Não era sua casa silenciosa de mármore e vidro. Era uma pousada esquecida no meio do nada e havia um menino dormindo na cama ao lado. Alguém que ele conheceu apenas algumas horas antes e que, de algum modo, parecia mais próximo do que muitas pessoas com quem conviveu por anos. Samuel ainda dormia, enrolado no lençol. O rosto estava sereno, diferente da expressão assustada do dia anterior. Fernando observou por um instante, depois se levantou, tomou um banho rápido e desceu para pegar café da manhã. Trouxe 2 pães de queijo, frutas e leite achocolatado. Quando voltou ao quarto, Samuel já estava sentado na cama, abraçando os joelhos. Bom dia, disse Fernando, deixando a bandeja na mesinha. Peguei isso pra gente. O menino sorriu de leve, ainda tímido, mas com os olhos menos opacos. Aceitou o copo com as 2 mãos e bebeu devagar. Não disseram muito. Comeram em silêncio. Mas o silêncio dessa manhã era diferente do dia anterior. Era mais confortável, quase um respiro. Fernando pegou a foto de Estela novamente e a examinou com mais atenção. Algo naquele olhar firme da mulher dizia que ela não teria desistido de lutar. Havia dignidade demais ali para se apagar sem deixar rastro. Ele precisava encontrar aquela mulher, não só por Samuel, mas por ele também. Samuel, você lembra se sua mãe tinha alguma amiga? Alguém em quem ela confiava? O menino pensou por um momento. Dona Yolanda. Quem é ela? Uma senhora. Morava num lugar com portão azul. A gente ficou lá por uns dias. Foi a última vez que dormi numa cama com travesseiro. Fernando anotou aquilo mentalmente. Era pouco, mas era um começo. Decidiu seguir viagem. Deixou o pagamento da pousada com a recepcionista e voltou para a estrada com Samuel ao lado. O carro deslizou pelo asfalto esburacado, cercado de vegetação densa. As árvores formavam túneis naturais. Em certos trechos, o sinal de celular desaparecia por completo. Durante a primeira meia hora, nenhum dos dois falou. Mas o silêncio não incomodava. Era como se o carro estivesse criando uma bolha entre eles e o mundo exterior. Ali dentro, Fernando conseguia pensar. Não nas planilhas, nas reuniões ou nas traições, mas nas perguntas que começavam a brotar com força, como ele nunca notou que a própria vida estava vazia, que havia anos ele não parava para escutar ninguém de verdade. Você gosta de música? Perguntou, quebrando a monotonia.
Samuel balançou a cabeça positivamente. Que tipo? Violino. Minha mãe tocava às vezes. Era bonito. Quando ela tocava, eu conseguia dormir. Fernando sorriu com a surpresa. Aquilo o pegou desprevenido. Violino? Que refinado para um menino da sua idade. Samuel deu de ombros. É porque era a única hora que ela não chorava. O sorriso de Fernando desapareceu devagar. Olhou pela janela. Aquela frase ficou reverberando dentro dele como um peso. Quantas crianças aprendem a medir o mundo pela dor da mãe? Eu nunca conheci meu pai, disse Samuel sem que Fernando perguntasse. Minha mãe dizia que ele era alguém bom, mas que não pôde ficar. Fernando engoliu seco. Pensou em perguntar mais, mas preferiu respeitar o tempo do menino. Ainda assim, uma inquietação começou a se instalar dentro dele. Havia algo naquela história que parecia mais próximo do que deveria. Mas por ora ele guardou para si. Vamos procurar essa dona Yolanda. Quem sabe ela saiba onde sua mãe está. Samuel não disse nada, mas seus olhos se iluminaram, mesmo que discretamente. Pela primeira vez, parecia acreditar que havia uma chance real de reencontro. Horas depois, pararam em um pequeno vilarejo. Fernando desceu para pedir informações. Ninguém conhecia o nome da senhora, mas uma moradora mais velha disse que havia uma casa com portão azul na última rua, perto da trilha de barro que levava ao riacho. Fernando seguiu o caminho. A casa era simples, com janelas pequenas e jardim descuidado. O portão azul desbotado parecia ter sido pintado há muitos anos. Fernando tocou a campainha. Esperou. Nenhuma resposta. Bateu palmas. Uma cortina se mexeu. Uma senhora magra e de cabelos brancos apareceu, espiando pela fresta da porta. Trazia nos olhos um cansaço antigo, mas também uma certa lucidez que o intrigou. Dona Yolanda? Ela não respondeu de imediato. Observou Fernando por alguns segundos. Depois olhou para Samuel, que estava mais atrás, quase escondido. Seus olhos se arregalaram. Samuel, meu Deus, menino, ela disse, abrindo o portão com mãos trêmulas. Entra, rápido. Os dois entraram. Samuel foi recebido com um abraço apertado, que ele correspondeu com a cabeça encostada no ombro da senhora. Fernando ficou parado, respeitando o momento. Eu achei que nunca mais fosse te ver, disse ela, emocionada. Depois do que aconteceu com sua mãe, a senhora sabe onde ela está? Perguntou Fernando sem rodeios. Yolanda suspirou. Os olhos se encheram de lágrimas. Estela foi levada. Um homem veio. Disse que era para proteção, que ela precisava ser afastada. Depois disso, nunca mais apareceu. E eu não podia fazer nada. Tive medo. Eles eram poderosos. Eles ameaçaram levar o menino também. Quem eram eles? Um dos nomes que eu vi foi Mauro. Ele mandava em tudo por aqui. Hospital, clínica, até polícia. Era gente que não se tocava. Fernando sentiu a raiva subir como uma onda. Aquela mulher tinha sido arrancada da vida por ousar falar. E Samuel, jogado na estrada como se fosse um fardo. Tudo começava a se encaixar. As peças estavam ali, e agora ele sabia o próximo passo. Estela ainda podia estar viva, e se estivesse, ele a encontraria. Nem que tivesse que enfrentar o inferno. A estrada que levava à antiga cidade onde Estela havia vivido era estreita e irregular, ladeada por eucaliptos altos que balançavam com o vento como se murmurassem segredos antigos. Dona Yolanda indicara o caminho com precisão. Uma cidadezinha esquecida no interior de Minas, onde Estela trabalhou como enfermeira antes de desaparecer. Segundo a senhora, foi ali que tudo começou, e onde Fernando talvez encontrasse as respostas que procurava. Samuel dormia no banco de trás, o rosto apoiado no vidro e a foto da mãe entre as mãos. Fernando mantinha as mãos firmes no volante, mas a mente girava. A conexão entre Mauro e essa cidade estava cada vez mais clara. Era possível que o homem tivesse usado o hospital local como fachada para algo muito maior.
Estela viu demais, soube demais e pagou o preço. O relógio marcava pouco depois das 4 da tarde, quando avistaram a placa torta com o nome da cidade, coberta por ferrugem e folhas secas. O local parecia suspenso no tempo. As ruas de paralelepípedo estavam vazias, poucas casas ainda eram habitadas e as lojas tinham letreiros desbotados. Um caminhão carregado de madeira passou devagar, levantando poeira. Fora isso, silêncio. Fernando parou o carro em frente à antiga unidade de saúde. O prédio tinha 2 andares, janelas fechadas com tábuas e uma faixa de interditado rasgada no portão. Ao lado, um homem velho sentado numa cadeira de madeira fumava um cigarro, observando sem pressa. Fernando se aproximou. Boa tarde. O senhor morava aqui quando o hospital ainda funcionava? O homem tirou o cigarro da boca e assentiu. Trabalhei aqui. Era segurança noturno. Conheceu uma enfermeira chamada Estela? Ele apertou os olhos, pensativo. Estela, sim. A moça que desapareceu, né? Muita gente achou que ela tinha fugido, mas teve quem dissesse que ela foi levada à força. Nunca souberam ao certo. E quem falava sobre isso? Gente que viu coisa demais. Teve uma faxineira que contou que escutou gritos no último andar, num plantão da noite. No outro dia, sumiu da cidade. Ninguém mais falou no assunto depois disso. Fernando sentiu o estômago revirar. A cidade parecia um cenário de abandono não só físico, mas também moral. Como se todos tivessem aprendido a olhar para o outro lado. E essa omissão custara a liberdade, talvez a vida, de uma mulher que só tentou fazer o certo. Esse Mauro que comandava tudo, ele vinha muito aqui? Mais do que devia. Tinha consultório próprio em outra cidade, mas aparecia sempre. Mandava e desmandava no hospital, e ninguém tinha coragem de enfrentá-lo. Até essa Estela aparecer. Ela era diferente. Fernando agradeceu, deixou uma nota dobrada no bolso da camisa do homem e voltou para o carro. "Vamos entrar?" perguntou a Samuel. O menino assentiu, olhando para o prédio com receio. Havia algo sombrio naquela estrutura abandonada, mas ele desceu do carro mesmo assim, como se também precisasse enfrentar os próprios medos. Pularam o portão com cuidado. O interior estava coberto de poeira e folhas secas. O chão rangia sob os pés. As paredes traziam marcas de infiltração e frases rabiscadas. Era difícil imaginar que, anos atrás, pessoas foram cuidadas ali. O silêncio era tão denso que qualquer passo ecoava pelos corredores vazios. No segundo andar, encontraram o que restava da ala de administração. Um antigo armário metálico com algumas fichas deterioradas resistia em um canto. Fernando vasculhou por alguns minutos. A maioria dos papéis estava ilegível, mas, em uma das gavetas, encontrou um envelope amarelo com um nome escrito em caneta azul. Estela A. Menezes. Abriu devagar. Dentro havia uma ficha médica padrão e 2 folhas de denúncia. Estela havia tentado registrar formalmente que pacientes estavam sendo usados como cobaias para testes de medicamentos sem consentimento. O documento nunca foi protocolado. Na parte inferior, uma anotação à mão, em letra masculina: resolver isso, sigilo total. Fernando fechou os olhos por um segundo. Agora não era mais suposição, era real. Estela mexeu com algo grande demais, e alguém a silenciou antes que pudesse seguir adiante. Isso aqui, disse, mostrando o envelope a Samuel, é a prova de que sua mãe estava certa. Ela não desapareceu porque quis. Ela foi silenciada por fazer o que era certo. O menino olhava fixamente para as folhas, como se reconhecesse nelas um pedaço da mãe que ele não via há tanto tempo. Você acha que ela ainda está viva? Fernando não respondeu de imediato. Estava convencido de que sim. Estela era forte, inteligente. O tipo de mulher que, mesmo em cativeiro, encontraria formas de sobreviver. Eles deixaram o prédio antes que escurecesse. Do lado de fora, a cidade parecia ainda mais vazia.
As poucas pessoas que cruzavam pelas calçadas não encaravam ninguém nos olhos. Era como se ali todos carregassem um segredo que ninguém queria desenterrar. Antes de voltar ao carro, Fernando fez uma última parada, a antiga residência dos funcionários do hospital. O prédio estava trancado, mas uma janela lateral estava semi-aberta. Ele se esgueirou por ali e entrou. No segundo quarto do corredor, encontrou algo inesperado. Um diário. Estava escondido sob uma tábua solta do assoalho. Tinha capa de tecido encardida, mas intacta. Folheou. A letra era de Stella. Relatos diários. Pequenos desabafos sobre a rotina, o medo, a culpa de não poder tirar Samuel daquela cidade mais cedo. E, numa das últimas páginas, um trecho interrompido. Se algo acontecer comigo, espero que alguém um dia encontre isso e saiba que eu tentei proteger o meu filho. E se alguém estiver lendo, por favor, encontre ele. Ele se chama... A página seguinte estava rasgada. Fernando sentou-se no chão, o diário entre as mãos, o coração acelerado. Aquilo era mais do que papel. Era um grito, uma mãe pedindo socorro antes de ser levada. Agora, mais do que nunca, ele sabia que não podia voltar para casa, não sem encontrar Stella. Samuel entrou no cômodo e sentou-se ao lado dele, em silêncio. O passado estava ali, entre tábuas podres, paredes rachadas e páginas manchadas, mas ainda havia tempo para reescrevê-lo. Fernando não conseguiu dormir naquela noite. De volta à pousada, ficou horas deitado na cama com o diário de Stella entre as mãos, relendo cada linha, como se tentasse absorver a força que aquela mulher depositara em cada palavra. Samuel, exausto, adormeceu rápido, agarrado a um dos travesseiros, como se fosse um porto seguro. Mesmo dormindo, seu rosto não encontrava paz completa. O trecho rasgado da última página do diário latejava na mente de Fernando como uma ferida exposta. Ela ia escrever o nome do filho. Ela esperava que alguém encontrasse aquilo. Era quase como se ela quisesse que ele encontrasse. E aquilo provocava um desconforto que ele ainda não sabia nomear. No café da manhã do dia seguinte, Samuel parecia mais desperto, embora ainda carregasse um semblante distante. Fernando não forçou conversa. Deixou que o tempo entre os dois falasse sozinho. Após comerem, voltaram à estrada. Dona Yolanda havia mencionado uma antiga amiga de Stella, uma mulher chamada Leila, que se mudara para a cidade vizinha depois do fechamento do hospital. Seguiram em direção ao novo destino, cruzando regiões montanhosas e pequenas fazendas abandonadas. Fernando se pegava observando Samuel pelo canto dos olhos com frequência. O menino tinha um jeito calado, quase introspectivo, mas era atento a tudo. Às vezes, fazia perguntas curtas, diretas, como se testasse a profundidade da confiança entre eles. "Você tem filhos?" perguntou de repente. Fernando demorou um pouco para responder. "Não, nunca tive. Queria?" Ele sorriu, surpreso com a pergunta. "Nunca pensei muito nisso, para ser sincero. Minha mãe dizia que o meu pai era um homem bom, mas que a vida dele era complicada." Fernando desviou o olhar da estrada por um segundo. Sentiu algo no estômago. O nome Stella se misturava em sua memória, como se tentasse emergir de algum canto esquecido. E quanto mais Samuel falava, mais o passado parecia querer vir à tona. Chegaram à casa de Leila perto do meio-dia. Era uma casa simples, mas bem cuidada, com vasos de flores na varanda e uma cerca de madeira recém-pintada. Leila os recebeu com olhos desconfiados, até Samuel mencionar o nome de Stella. A mulher mudou de expressão imediatamente e os convidou a entrar. Ela era minha melhor amiga. Eu a vi pela última vez 2 dias antes dela desaparecer. Estava desesperada. Dizia que tinha provas, mas não sabia em quem confiar. Eu implorei para ela sumir com o menino, mas ela disse que precisava terminar o que começou. Fernando mostrou o diário. Encontramos isso na antiga casa dos funcionários do hospital. Leila segurou o caderno como quem encontra um pedaço de alguém
que acreditava estar morto. Passou os dedos pelas páginas, emocionada. Ela deixou isso. Estava escondido sob o assoalho. E no fim, ela estava escrevendo algo que não conseguiu terminar. Ia falar do filho. A mulher olhou para Samuel e por um instante prendeu a respiração. Em silêncio, como se estivesse absorvendo uma verdade que nunca foi dita em voz alta. O pai do menino, murmurou. Ela nunca revelou quem era. Mas eu lembro de uma noite, quando ela chegou em casa chorando. Estava grávida de poucos meses. Disse que tinha se envolvido com um homem por quem sentia algo forte, mas que ele nunca soube. Que ela tinha sumido da vida dele antes que pudesse contar. Fernando sentiu o mundo girar levemente. Um frio atravessou sua coluna. Ele olhou para Samuel e, pela primeira vez, notou traços que até então ignorava. O formato do queixo, o jeito de franzir a testa quando pensava. Coisas pequenas, mas agora gritavam. Esse homem, ela disse o nome? Leila hesitou. Depois assentiu. Disse sim. Ela disse. O nome dele é Fernando. O ar pareceu desaparecer por um momento. Fernando se levantou, caminhou até a varanda. Precisava respirar. O chão sob seus pés parecia instável. Nunca imaginou que a viagem que começara como uma fuga pessoal se transformaria na descoberta de algo tão íntimo. Aquilo não era mais só sobre encontrar Estela. Era sobre encontrar a si mesmo. Samuel surgiu atrás dele, cauteloso. Você tá bem? Fernando se virou devagar. Os olhos do menino estavam fixos nos seus, e por um instante ele não teve dúvidas. Eu te conheci há poucos dias, Samuel, mas desde aquele primeiro instante, alguma coisa em mim quis te proteger. O menino não respondeu. Ficou ali, parado, esperando algo que nem sabia como pedir. Fernando se ajoelhou diante dele, colocou as mãos sobre seus ombros e falou com a voz embargada. Eu não sei se é verdade. Eu não tenho como provar agora. Mas se o que a Leila disse for mesmo o que estou pensando, então você é meu filho. Samuel piscou, confuso. Depois olhou para ele com os olhos cheios d'água. De verdade? Fernando assentiu, lutando contra as lágrimas. De verdade. O menino hesitou por um segundo, depois avançou e o abraçou com força. Um abraço urgente, carregado de anos de ausência, de medos contidos e de uma esperança que ele nunca soube que tinha. Fernando o acolheu como quem segura algo precioso pela primeira vez. Leila observava da porta emocionada, as mãos sobre o peito. Não havia nada mais a dizer naquele momento. Apenas silêncio. Um novo tipo de silêncio. O silêncio da descoberta, da ligação de sangue. Do que nunca foi dito, mas existiu o tempo todo. Fernando sabia que não poderia voltar no tempo, mas dali em diante faria cada segundo valer, porque agora ele não estava mais sozinho. E Samuel também não. O clima havia mudado. O céu, antes claro, agora trazia nuvens densas se acumulando nas montanhas à distância. Fernando dirigia em silêncio, com os olhos fixos na estrada, mas a mente girando como um redemoinho. Samuel dormia no banco ao lado, o cinto apertado no peito, os cabelos bagunçados e uma expressão tranquila. Pela primeira vez desde que o encontrara, ele parecia em paz. Leila havia dito mais. Após a revelação sobre a paternidade de Samuel, ela se lembrou de uma conversa tensa que teve com Estela semanas antes do desaparecimento. Havia mencionado que, caso algo acontecesse, alguém viria procurá-la. E se essa pessoa aparecesse, ela deveria ir atrás de um nome. Clínica Santa Áurea, em outra cidade, a 3 horas dali. Fernando seguia nesse caminho agora, com o peito em chamas. Estava tão perto e, ao mesmo tempo, tão inseguro sobre o que encontraria. A clínica ficava num lugar isolado, entre colinas e mata fechada. O portão de ferro enferrujado abria para uma alameda de pedras tortas, cercada de árvores. O prédio, embora limpo e pintado, tinha janelas altas com grades. Era um desses lugares que fingiam ser institucionais.
mas guardavam algo sinistro por trás da fachada calma. Fernando estacionou, acordou Samuel com cuidado e os dois desceram. Foram recebidos por uma recepcionista de uniforme branco, que os atendeu com um sorriso neutro. Em que posso ajudar? Estou procurando por uma mulher chamada Estela Menezes. Disseram que ela pode ter sido trazida para cá há uns 2 anos, internada sob ordens de terceiros. A mulher congelou por 1 segundo. Depois, recompôs o rosto. Sinto muito, senhor, mas não podemos fornecer informações sobre nossos pacientes sem ordem judicial. Fernando tirou uma carteira fina do bolso. Mostrou um documento. Não era judicial, mas o suficiente para gerar dúvida. Ele falava com um tom que não deixava espaço para recusa. Se ela estiver aqui, preciso vê-la. Agora. A recepcionista hesitou. Pegou o telefone, ligou para alguém, cochichou, escutou em silêncio. Depois, desligou. Por aqui, por favor. Caminharam por corredores frios, com cheiro de desinfetante e um silêncio que incomodava. Passaram por portas de vidro fosco, profissionais de branco, pacientes em silêncio, alguns com olhares perdidos, outros sentados como estátuas nos bancos do pátio interno. A funcionária os levou até uma sala pequena, com 2 cadeiras e uma janela com vidro espelhado. Aguardem um instante. Samuel agarrou a mão de Fernando. O coração do homem martelava no peito. Por 1 segundo, ele pensou que talvez fosse tarde demais. Talvez Estela não fosse mais a mulher da foto, da memória, da escrita firme no diário. A porta se abriu. Ela entrou devagar, conduzida por outra funcionária. Os cabelos estavam mais longos, presos em um coque frouxo. O rosto, um pouco mais pálido, mas com os mesmos olhos. Ela usava uma camisola hospitalar e chinelos simples, mas ao ver Fernando, ela parou. O tempo pareceu travar naquele instante. Estela, ele disse com a voz trêmula. Ela o reconheceu, não no corpo, mas nos olhos. Deu um passo à frente. As mãos tremiam. Fernando! Ele assentiu. E antes que pudesse dizer mais, Samuel soltou sua mão e correu até ela. Mãe! Estela caiu de joelhos. Abraçou o menino como se tivesse esperado por aquele momento em cada segundo dos últimos 2 anos. Chorava em silêncio, o rosto enterrado no pescoço do filho. Fernando abaixou-se ao lado deles. Os 3 se abraçaram. Não havia palavras suficientes. Eu pensei que nunca mais ia te ver, murmurou Estela, ainda agarrada ao filho. Eles disseram que iam cuidar dele, que se eu cooperasse, ele estaria seguro. Ele fugiu, Estela. Ele sobreviveu sozinho. E me encontrou, Fernando disse. Ela levantou o rosto, olhando diretamente para ele. Você sabe? Fernando assentiu. Eu sei, e estou aqui. Por você, por ele, por tudo. A funcionária os observava da porta, desconcertada. Aquilo não estava no protocolo. Como você me encontrou? A vida te trouxe de volta até mim, pelas mãos do nosso filho. Estela cobriu a boca com a mão, tentando conter o choro. Depois olhou ao redor, como se acordasse de um transe. Eles me dopavam, me mantinham aqui como se eu fosse instável. Eu gritei, lutei, mas eles tinham documentos. Me silenciaram sem um julgamento, sem um processo. Só desapareceram comigo, porque eu sabia demais. Eu tenho o diário. Tenho os papéis que você tentou protocolar. Tenho nomes. E tenho um sócio que vai pagar caro por tudo isso. Você não está mais sozinha. Ela tocou no rosto dele com a ponta dos dedos, como se precisasse confirmar que era real. Eu sonhei com esse dia, mas achei que era só isso. Um sonho. Samuel, ainda abraçado a ela, cochichou. A gente veio te buscar. Agora é a nossa vez de cuidar de você. Estela sorriu com os olhos cheios de lágrimas. Pela primeira vez em muito tempo, havia luz ali. Fernando se levantou. Falou com firmeza à funcionária da clínica. Preparem a papelada, eu estou levando ela. E se alguém tentar impedir, amanhã isso aqui vai estar em todos os jornais do país. A mulher não discutiu. Desapareceu pelo corredor.
Estela segurava a mão de Samuel como se ele fosse sua âncora. E de certa forma era. Era ele quem havia escapado do perigo, encontrado o pai, reconstruído a esperança. Enquanto saíam da clínica, o céu começava a se abrir. O vento era suave. A estrada parecia diferente agora. Não era mais fuga, era volta. Estela se sentou no banco da frente, ao lado de Fernando. Samuel foi atrás. Ninguém disse nada por alguns minutos. Mas o silêncio, mais uma vez, tinha mudado de tom. Dessa vez, era o silêncio de quem sabe que está começando outra vida. O carro deslizava pela estrada com suavidade, mas no interior do veículo, o coração de cada um parecia bater fora do compasso. Fernando mantinha as mãos firmes no volante, mas não conseguia deixar de lançar olhares rápidos para Estela, sentada ao seu lado. Ela observava a paisagem pela janela como se visse o mundo pela primeira vez depois de anos em cativeiro. Samuel, no banco de trás, os olhava alternadamente, como quem tentava se acostumar à ideia de que estava finalmente seguro, finalmente com os dois. Nenhum deles falava muito, mas não era mais o silêncio da dúvida, do medo, do que está por vir. Era o tipo de silêncio que só existe quando se compartilha algo que palavras ainda não alcançam. Pararam em uma casa de campo que Fernando alugara discretamente na véspera com a ajuda de um contato de confiança. Um lugar afastado, cercado por natureza, onde Estela poderia descansar e se recuperar em paz. Assim que cruzaram o portão, ela desceu do carro devagar, olhando o gramado, os pés descalços tocando a terra com cuidado. Tocou a cerca de madeira como se testasse a realidade com as mãos. "É lindo aqui", sussurrou. "É só o começo", respondeu Fernando. Entraram. A casa tinha poucos móveis, mas tudo era limpo, acolhedor. Havia uma pequena lareira, uma estante com livros antigos e 2 quartos, um para Samuel, outro para ela. Estela percorreu cada cômodo como se buscasse marcas do mundo que havia deixado para trás. Naquela noite, sentaram-se os 3 na sala. Fernando preparou um chá quente. Samuel estava deitado no sofá, coberto com uma manta. Os olhos pesavam, mas ele se esforçava para ficar acordado. "Posso perguntar uma coisa?", ele disse, quebrando o silêncio. Estela assentiu. "Por que você nunca contou para o meu pai sobre mim?" Ela abaixou o olhar. O vapor do chá subia entre suas mãos. "Porque quando descobri que estava grávida, eu já sabia que a vida dele era mais complexa do que a minha. Ele era alguém em ascensão, com responsabilidade, cercado por pessoas que esperavam muito dele. Eu era só uma enfermeira em início de carreira. Tive medo de atrapalhar, medo de ser descartada. E medo, acima de tudo, de te expor." Fernando a escutava em silêncio. Os olhos fixos nela. Queria dizer que ela estava errada, que teria feito diferente, mas parte dele sabia que talvez, na época, ele realmente não estivesse pronto. Talvez nem tivesse acreditado. "Eu pensei em te procurar mais de uma vez", continuou ela, "mas o tempo foi passando e você se tornou tudo o que sempre imaginei que seria, um homem importante, e eu fiquei pequena demais perto da sua imagem. Até que já era tarde." Fernando se aproximou, sentou ao lado dela no tapete. Olhou nos olhos dela com uma calma rara. "Eu teria escolhido vocês, mas agora, não importa mais o que não foi. A gente tem o agora, e o agora é tudo o que eu quero." Samuel os observava com um sorriso pequeno e sincero. Depois disse, baixinho, "Posso ter o seu nome?" Fernando e Estela o olharam ao mesmo tempo. "O quê?", perguntou Fernando, sem saber se entendeu direito. "Seu sobrenome. Posso ter ele?", repetiu Samuel. "Todo mundo na escola tem o nome do pai e da mãe. Eu sempre dizia o da mamãe, mas agora eu queria ter o seu também." Fernando demorou um segundo para responder. Sentiu os olhos arderem. Estela levou a mão à boca, surpresa. Aquilo não era só um pedido. Era uma escolha, uma âncora, um reconhecimento silencioso de tudo que tinham vivido. Ele se abaixou até ficar de joelhos diante do filho.
Claro que pode. Eu teria muito orgulho de ver você se chamar Samuel Avelar. O menino assentiu, com os olhos brilhando. Então agora eu sou mesmo seu filho? Fernando o puxou para um abraço forte. Você sempre foi. Eu só demorei para entender. Estela os envolveu também. 3 braços, 3 corações, 3 vidas quebradas que, por alguma razão, voltavam a se alinhar. Lá fora, a chuva começava a cair devagar, fina, quase tímida, como se o céu soubesse que era hora de lavar as feridas antigas. No dia seguinte, foram juntos ao cartório da cidade. Fernando não era de se expor, mas aquele gesto precisava ser formalizado. Pediu um agendamento especial e levou todos os documentos. Explicou a situação e a oficial os atendeu com atenção incomum. Ao final da tarde, Samuel saiu de lá com uma nova certidão nas mãos. Nela estava escrito com letras firmes: Samuel Menezes Avelar. Ele segurava o papel como se carregasse um troféu. De agora ninguém mais pode dizer que eu não sou de ninguém, disse. Fernando o puxou pela mão. Você é nosso. De verdade. Estela observava os dois, o coração cheio de algo que não sabia nomear. Passara tanto tempo lutando, sobrevivendo, escondendo, que havia esquecido como era viver em paz. Agora tinha um filho que sorria como nunca. Um homem que voltava a ser parte de sua história. E um novo começo diante dela. Tudo por causa de um nome, que naquela certidão era mais do que registro. Era um recomeço. Os dias seguintes passaram com um tipo de calma que Fernando jamais soube nomear. Depois de anos de reuniões, números, salas envidraçadas e palavras vazias, ele finalmente entendia o que era acordar e sentir que o dia tinha sentido. Estela passava as manhãs no jardim, cuidando de uma pequena horta improvisada nos fundos da casa. Samuel, agora oficialmente com o sobrenome Avelar, corria pelo gramado com um cachorro vira-lata que adotaram na estrada, rindo alto com o vento no rosto. A casa parecia ter sido construída para os 3. Não era grande, mas havia espaço suficiente para o que realmente importava. Teto, comida quente, silêncio confortável e olhares que diziam mais do que qualquer declaração. Fernando transformou um dos quartos em escritório, mas raramente usava o computador. Passava mais tempo tentando lembrar como era cozinhar, como se dobrava uma camiseta direito e como contar histórias infantis sem olhar para o celular. Estela havia começado a escrever de novo. Usava cadernos simples, com capas coloridas, onde registrava memórias e ideias para um projeto que ainda não tinha nome. Às vezes, lia trechos para Samuel antes de dormir, e ele escutava como se estivesse ouvindo mágica. Fernando sempre parava o que estivesse fazendo nesses momentos. Queria guardar cada som, cada detalhe. Apesar da calmaria, sabiam que o mundo lá fora não havia desaparecido. O nome de Mauro ainda ecoava entre advogados e repórteres investigativos. A denúncia oficial já estava sendo preparada. Os documentos resgatados do hospital, somados ao diário de Estela, haviam sido entregues a um grupo de jornalistas sérios, e o esquema começava a ser exposto. Mas Fernando optou por não voltar à cidade para ver de perto. Ele sabia que aquele embate jurídico e político continuaria, mas o mais importante já havia acontecido. Estela estava viva. Samuel estava seguro. E ele havia encontrado um novo papel na vida. Um papel que não envolvia poder ou dinheiro, mas presença. Em uma tarde de céu limpo, Fernando levou Samuel até uma escola da cidade vizinha. Era uma instituição pequena, mas respeitada, com turmas reduzidas e ambiente acolhedor. Os dois sentaram-se no banco da diretora, enquanto Samuel preenchia a ficha de matrícula, com as letras ainda meio tortas, de quem passou mais tempo fugindo do que aprendendo. Seu filho é esperto, disse a diretora, sorrindo. Vai se adaptar rápido. E aqui ele vai ter espaço para ser criança. Fernando agradeceu, tentando conter a emoção. Era a primeira vez que alguém se referia a Samuel como seu filho em público, e soava certo.
Soava como verdade. Quando voltaram para casa, encontraram Estela na varanda, com os cabelos presos num coque solto e um vestido leve. Ela lia um dos livros que Fernando havia trazido da cidade, mas levantou-se ao vê-los. Os olhos de Samuel brilharam. Eu vou estudar. Ela o abraçou com força. Você vai brilhar, meu amor. Vai aprender tudo o que quiser. Naquela noite, jantaram juntos no quintal. Um jantar simples. Arroz, legumes grelhados e um frango ao molho que Fernando tentou cozinhar pela primeira vez. O tempero ficou um pouco forte, mas ninguém reclamou. Riram, brindaram com suco de caju e observaram as estrelas surgindo no céu. Era como se o tempo tivesse desacelerado apenas para eles. Depois que Samuel foi dormir, Estela e Fernando ficaram sentados lado a lado sob o alpendre, envoltos no silêncio bom da noite. Você mudou, ela disse. Fernando sorriu. Acho que finalmente virei alguém de quem eu mesmo gosto. Ela o observou com ternura. Tocou sua mão. Obrigada por ter voltado. Por ter me encontrado. Por não ter desistido. Quem encontrou quem? Foi o destino. Ou talvez tenha sido o nosso filho. Ela riu de leve, e então os dois se entreolharam por mais tempo. Como se o tempo que perderam começasse a se recompor ali, naquele instante. Sem promessas vazias, sem pressa, só dois adultos que haviam se machucado demais, mas que, mesmo assim, estavam ali, inteiros, pela primeira vez. Nos dias que se seguiram, Fernando decidiu fazer algo que adiava há tempo. Pediu que seus advogados vendessem sua parte na empresa. Sem reuniões, sem brigas, não queria mais nada que o ligasse àquilo. Usaria o dinheiro para criar algo novo, um projeto com propósito, uma iniciativa voltada para acolher mulheres em situação de risco, como Estela havia estado. Algo que pudesse proteger mães e filhos, algo real. Estela, ao saber, demorou para reagir. Você tem certeza? Está abrindo mão de tudo? Não, só estou escolhendo o que quero levar comigo daqui para frente. Ela não disse nada, apenas o abraçou. Certa manhã, enquanto Samuel se preparava para ir à escola, Estela chamou Fernando até o quintal. Havia plantado sementes alguns dias antes, e agora brotavam os primeiros girassóis. Ele se agachou ao lado dela. Samuel escolheu essas flores, disse. Disse que queria algo que sempre olhasse para o sol. Para quando a gente esquecer como era escuro antes. Fernando olhou os brotinhos e depois para ela. Ele tem razão. O escuro passou. Ela assentiu. Depois o encarou com um sorriso leve. E agora? O que a gente faz? Fernando se aproximou, beijou sua testa e respondeu com suavidade. Agora a gente vive, cada segundo, do jeito certo. A câmera imaginária se afastaria ali, revelando a casa modesta cercada por verde, com o cachorro correndo atrás de borboletas e Samuel rindo ao fundo. Estela cuidando da terra, Fernando lavando as mãos com água da mangueira. Uma vida longe dos holofotes, mas cheia daquilo que importa. Recomeçar às vezes não significa apagar tudo. Significa escolher com coragem o que vale a pena levar adiante. E eles escolheram o essencial, o amor, a verdade, e uns aos outros. Às vezes, é preciso perder tudo aquilo que o mundo chama de sucesso para encontrar, no silêncio de um reencontro, o que realmente tem valor. Um olhar sincero, um abraço esperado, um nome compartilhado. Porque existem dores que só o amor tem coragem de curar, e destinos que só se revelam quando paramos para ouvir o que não foi dito. No fim, não é sobre onde você chegou, mas com quem você decidiu recomeçar. Histórias como a de Fernando, Estela e Samuel nos lembram do que realmente importa. E se você também acredita que recomeçar é possível quando há amor e coragem, junte-se a nós aqui no canal. Tem sempre uma nova história esperando por você.